Livro Profecias, Gênesis da segunda obra, quarta parte. A barreira já foi ultrapassada e em 1956 poderemos apresentar os 4 volumes da segunda obra, que são: primeiro volume, Comentários, Introdução à segunda obra, primeira trilogia. Segundo volume, Profecias, o futuro do mundo. Terceiro volume, Problemas atuais. E quarto volume, o sistema. Seguir-se-á a segunda trilogia, já em preparação. São até agora quase 1000 páginas. Penoso trabalho realizado sempre à noite, porquanto durante o dia ressoava, furiosa, a tempestade já acima narrada. Esta segunda obra será toda revista por mim em sua tradução para o português, de modo que eu mesmo possa assegurar-me de sua fidelidade e exaltidão. Não conheço, até pouco tempo, o português. Nenhum controle do gênero me foi possível para a primeira obra. A segunda obra, em boa apresentação gráfica, como a primeira, deverá ser oferecida a um custo unitário relativamente inferior ao da primeira obra. Tanto quanto lutei para que meu nome não servisse de pretexto para recolhimento de fundos ou negócios, assim eu faço agora, a fim de que meus livros não se tornem mercadoria, permanecendo independentes, o mais de tudo o que seja transação comercial. Com isso, procurarei não só oferecer edições que se beneficiaram de meu cuidado pessoal, mas ainda continuarei minha luta contra o dinheiro, que é o maior inimigo de todas as verdadeiras obras espirituais. Devo, sobre o assunto, fazer declarações importantes. Nestes anos, foi dito, entre outras coisas, que eu desejava enriquecer-me. Tenho absoluta necessidade para poder viver e, desse modo, realizar meu trabalho de uma casa para morar e de meios materiais para a subsistência própria e da família. Jamais, porém, desejei a riqueza, pois não posso perder meu tempo a defendê-la. É inegável que a independência econômica me é necessária, pois sem ela eu cairia num estado de escravidão, em que seria impossível meu trabalho. Obtida essa independência indispensável, o resto é para mim tão só uma condição para o meu trabalho. O resto me pesa, tanto que já o rejeitei na Itália. Estou dependendo a metade de meu tempo e minhas energias em viagens para proferir conferências. É um penoso esforço para mim, mas o faço sem qualquer remuneração material. Como posso continuar a fazê-lo e tudo mais que devo fazer, se não encontrar recursos para viver? É absurdo que a humana avidez de tudo, desfrutar, me prive até do que me é imprescindível para cumprir minha ambição pelo bem dos outros. A essa acusação de que eu queria enriquecer-me, respondo agora oferecendo boas edições dos livros e, ao mesmo tempo, acessíveis às condições de todos, eliminando lucros inúteis. Respondo ainda recordando as palavras que escrevi no livro A Circe Mística, publicado na Itália em 1939 e no Brasil em 1954. Em seu capítulo, Minha Posição, defini minha missão, qual hoje está desenvolvendo, e aqueles princípios ali expostos tenho permanecido fiel.
Quase 20 anos depois, aquelas afirmações provaram ser verdadeiras. Peço ao leitor que queira conhecer minhas ideias sobre esse assunto o favor de reler todo aquele capítulo. Aqui transcrevo somente este trecho. Nada quero possuir. Tudo é dirigido tão somente pela força do Espírito. Por isso, não quero nem casas, nem sedes, nem cargos, nem toda a pestilência das organizações humanas. Nada que possa arrastar os baixos instintos e estimular as simples, rápidas respostas dos inferiores recursos do homem comum. Nenhuma fetidez de dinheiro que tanto atrai os ávidos e sombrios aduladores. Estes forjem-se, graças a Deus, em face de um prato onde não há senão fadiga, dor, paixão de espírito. Esta é a minha segurança. Esta é minha força diante do mundo. Repito hoje, ante o caso atual, as mesmas declarações. Desejo, portanto, que se compreenda claramente e sem equívoco o meu método. Não procurar jamais dinheiro, nunca o pedi. Jamais organizar qualquer tipo de propaganda, comissões ou coisas semelhantes com o objetivo de conseguir recursos financeiros. Quem, pois, faz isso em meu nome, o faz sem meu consentimento, contra minha vontade, com perigo e risco para si mesmo. Devemos compreender que a obra para o qual trabalho, dependente de Cristo, que não tem necessidade alguma de dinheiro, se dele precisasse, somente a ele mesmo competiria inspirar a quem devesse trazê-lo. O dinheiro, mesmo quando deva chegar por absoluta necessidade, considerando-se o assunto em apreço, não deve jamais ser solicitado, mas somente enviado pelo alto. Aqui me encontro, não para fazer negócios, à maneira de tantos, mas para dar um exemplo vivencial de que as forças espirituais são verdadeiramente as mais fortes. E posso afirmar perante a Deus, toda vez que me chegaram às mãos quaisquer meios indispensáveis à sobrevivência, sempre e somente o foram dessa maneira. Quando, por isso, para realizar meu trabalho, me foi imprescindível possuir alguma coisa em meu nome, nunca recorri à hipocrisia de esconder o fato sobre o anonimato ou de modo impessoal, entrincheirando-me atrás de pessoas ou instituições para não aparecer. Outra coisa que desejo elucidar, contrariamente ao que possam imaginar, não desejo jamais ser chefe de coisa alguma em sentido material ou espiritual. Aceitarei apenas honestos companheiros de trabalho, mas nunca discípulos menores sobre os quais exerça qualquer autoridade. É que eu vivo numa ordem de ideias em que o domínio sobre o próximo é, em absoluto, inútil. Diferentemente, os agrupamentos humanos precisam de submeter seus associados ao comando de um só, que dirigia com disciplina para manter uma ordem imposta, sem a qual tudo se desagregaria. No meu caso, é a lei que tudo mantém e não a imposição humana. E essa lei tudo dirige,
interiormente usando uma disciplina da qual ninguém pode fugir, porquanto qualquer infração, sem que qualquer chefe a imponha de fora, acarreta inexorável pena. Meu trabalho não é de impor ideias, mas tão só de oferecê-las, difundindo-as com os livros e as palavras para o bem do próximo. Não é procurar proveitos pessoais, egoisticamente, como em geral fazem os que buscam o poder. Ao revés, é oferecer vantagens imparcialmente a todos, sem sombra alguma de sectarismo. É fazer com que as mentes, pelas suas infelizes experiências, habituadas a desconfiar, compreendam que essas ideias que ofereço são realmente uma vantagem. Com esse objetivo, percorro todos os caminhos da razão e da ciência, do coração e da fé. E, finalmente, os do exemplo, como no caso atual. Esse oferecimento imparcial quer dizer que sou amigo de todos, contanto que sejam justos, quaisquer que sejam suas religiões ou ideias. Significa também que não posso permanecer fechado em nenhum grupo de caráter exclusivista e sectário. Desde que em qualquer grupo me seja pedido condenar algum ponto de vista honesto e diferente, só porque diverso do seu e para imposição aos outros. Desse modo e desse momento em diante, não posso pertencer àquele grupo. Esclarecidos estes pontos fundamentais, peço um favor aos meus leitores e amigos brasileiros. Peço-lhes isentar-me de qualquer forma de glória e honrarias que me privam de tempo e energias preciosas e ainda representam um peso que agrava o meu trabalho. Rogo-lhes cercar-me de um afeto que me alimenta. Peço-lhes contribuir, cada um como lhe for possível, para formar e manter em torno de mim aquela atmosfera de paz e confiança que me é necessária para continuar escrevendo e para cumprir minha missão nesta minha nova pátria, a qual me dedico inteiramente. Rogo àqueles que desejam utilizar-me para seus fins e vantagens pessoais, aqueles a quem meu trabalho não agrada. Suplico-lhes, repito, tenham compaixão de mim e me concedam paz. É grande meu cansaço e estou grandemente sobrecarregado de muitos deveres em benefício do próximo. Não é justo que sejam desperdiçado meu tempo e minhas energias em coisas inúteis, que não sejam para o bem dos outros. Meu trabalho não prejudica ninguém, é inofensivo, faz todo o bem que pode, não agride a ninguém, abraça todos, quer a todos ser útil. Por que combatê-lo? Não já apresentei aqui provas suficientes de que ele tem a ajuda de Cristo e, assim sendo, não se pode e é inútil colocar-se contra a vontade de Deus? Ao contrário, não nos tomamos de encanto diante da maravilhosa harmonia e da beleza de suas obras? Por que procurar limitar meu trabalho, concebendo-o somente em função de grupos particulares? Por que desejar vê-lo tão só em relação à categoria já existentes em que ele não cabe?
ou a princípios e interesses particulares a que o universal jamais poderá reduzir-se, porque desejar a força que ele seja uma parte de outros edifícios já construídos, fora dos quais não é permitido viver, não se admitindo que a verdade possa existir fora deles? Por que não acabar a bem geral, de uma vez para sempre, com essa intolerância de todos contra todos, quando todos se igualam? E por que me ser atribuído como o mais imperdoável dos defeitos esta minha ausência de espírito sectarista? Por que não procurar ser verdadeiro fraterno? Parece que o homem é absolutamente imaturo para compreender um pensamento universal que ultrapasse os restritos círculos de seu pequeno mundo. O dogmatismo, o farisaísmo, o sectarismo tendem sempre a reaparecer em todos os grupos qual característica humana de todos os tempos e lugares. A singela narrativa feita, o método seguido, as provas dos fatos que se deram nos parecem suficientes para convencer-nos de que caminhamos na estrada da verdade. Sem um particular auxílio de Deus, não se explicam os acontecimentos relatados. E auxílio quer dizer aprovação. Não se pode negar, neste caso, a presença de um plano pré-estabelecido que se vai desenvolvendo em movimentos coordenados, em direção a um fim precioso. Como negar, diante de tais fatos, a presença de uma inteligência superior que dirige tudo? Não posso esconder meu assombro, nascido dessa sensação da contínua presença de uma força e inteligência que, não sendo minhas, só posso atribuir a poderes espirituais superiores que têm Deus como chefe. Se não sou eu a dirigir, e se tudo caminha como uma sapiência que não possuo, quem dirige então? Ademais, os resultados estão aí. Diante deles, ponho-me a pensar, procurando explicá-los. Mas explicá-los como? De outro modo, existe o fato positivo da vitória. Sem um auxílio extra-humano, de que modo entendê-la? Há também o fato positivo da construção que está surgindo, lenta, mas constante, independentemente de forças humanas, por um poder lhes que é superior. Forças humanas não bastam para explicar o fato, mas conseguem obstruí-lo. Por que forças, então, é sustentado tal trabalho, situado além dos poderes e engenhos do homem? Como se compreende uma vitória obtida justamente quando fui despejado em terra estrangeira sozinho por aqueles que eram minha única esperança? Como explicar essa fragilidade de recursos e astúcias humanas para vencer uma criatura inerme, desprovida de tudo, que não arquiteta planos, que não se defende nem agride, mas perdoa? De que couraça foi ele revestido para tornar-se assim invulnerável? De que invisível arma foi ele dotado para conseguir vencer numa luta assim tão desigual? Com ceticismo não se explicam esses acontecimentos, e no mínimo não se pode deixar de vê-los, porque eles são reais. Como não é de nascer, pois a dúvida até nas mentes mais céticas, de que o instrumento
não esteja sozinho e que junto dele opere alguma força, embora desconhecida dos que descreem. Se pelos efeitos é que se determina a natureza da causa, essa força deve ser inteligente e poderosa. O tipo dos movimentos que vemos nos indica a espécie do motor de que derivam. O mundo não enxerga essa arma, não sabe de que é feita, nem como funciona. Nosso mundo vive no plano biológico caótico, onde o melhor é aquele que oprime pela força e pela astúcia, e não no plano orgânico em que todos cooperam dentro da ordem da lei. É difícil explicar aos seres de um plano de evolução os princípios vigentes num plano mais alto. No nível humano, a luta pela vida nos habituou de tal modo à desconfiança que quando, sinceramente, se expõe uma verdade, a primeira reação é a de que ela seja uma mentira. Estas minhas sinceras explanações podem, assim, ser consideradas uma astúcia requintada e inédita. Será realmente bem difícil fazer compreender a natureza e as funções dessa arma. É a arma da não resistência de que o Evangelho nos fala há 2000 anos. Na realidade, porém, bem poucos a usam, porque em mãos comuns ela não funciona e desaparece ante os olhos dos homens práticos na direção de planos de vidas por estes desconhecidos. O instinto, entretanto, fareja qualquer coisa sobre o assunto. Todas as vezes que existe algo que interesse a vida, sobretudo como ameaça ou perigo, ela tem a intuição do fato, embora sem percebê-lo bem. Neste caso, em exame, a luta e vitória, duas coisas que fazem parte da vida, mesmo em seus planos inferiores, e que, portanto, todos compreendem. Quando se verifica uma vitória, todos procuram saber quais foram as armas usadas pelo triunfador, pois isso lhes interessa também, querem vencer. O tipo humano comum fica então perplexo ao verificar, no caso de uma vitória, qual a de que falamos, a ausência de armas dele desconhecidas. As que todos usam ou acreditam sejam as únicas que conduzem ao êxito. Os céticos dizem então: que tipo de lutador é este que vence dessa maneira, desarmado e sem fazer guerra? Eis aí o nó do problema para o qual agora tão somente chamamos a atenção do leitor, pois ele resume o caso atual, mas merece uma particular e adequado estudo quando será desenvolvido. Isso será feito num outro grande volume, A Grande Batalha, último da primeira trilogia desta segunda obra. Neste livro voltaremos a encontrar-nos para cuidar em profundidade de tão excepcional assunto, baseando-se na experiência destes meus 3 anos brasileiros. Nele poderei descrever esta nova e poderosa estratégia, bem pouco conhecida no mundo, a da não resistência pregada pelo Evangelho. Será assim dada conclusiva a solução ao presente problema. Explicaremos como, perdoando e amando, se pode vencer muito melhor que agredindo e odiando. Veremos também as poderosas forças que a lei possui de reserva a favor de quem a cumpre. Desenvolveremos, assim sendo, os conceitos de A Grande Síntese, capítulo
52, a nossa meta, a nova lei, onde se diz: não existe senão a defesa, o abandono de todas as armas. Capítulo 50, a guerra, a ética internacional. E ainda o capítulo 51, a lei social do Evangelho, onde parcialmente se desenvolve o referido tema, de modo especial nos aspectos sociopolítico e individual. O homem atual conhece bem pouco da técnica das reações da lei. Tem apenas uma vaga ideia fideísta desse fenômeno cuja mecânica e as religiões realmente não lhes explicam. Por isso, nele permanece o instinto que o leva a admirar o vencedor, não conhecendo, todavia, o fenômeno que pertence a outros planos de vida que lhe escapam. Só lhe resta um supersticioso temor que o desconhecido sempre inspira. Ele percebe confusamente que existe qualquer coisa que lhes escapa, qualquer coisa também poderosa, que por isso mesmo pode também prejudicá-lo muito. Para ele, o homem espiritual é um enigma. Enxerga-o armado de forças espirituais desconhecidas, sobre as quais não tem poder. Nasce-lhe então a dúvida: aquele estranho homem que sabe vencer é realmente mais poderoso, porque auxiliado enquanto estiver unido ao alto. E nós queríamos utilizá-lo somente para nós mesmos. Por que não compreendemos? E assim é que reações poderão atingir-nos agora, vindas daquele misterioso mundo espiritual que nós violamos.